Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo será sobre a oração proibida, palavras que os céus temem ouvir. No silêncio da madrugada, quando a escuridão se torna mais espessa e o mundo parece suspenso no fio da eternidade, há vozes que se erguem do invisível, clamores que cortam o véu entre o mundo dos homens e o trono do Altíssimo. Mas nem toda oração chega ao céu com louvor. Algumas despertam algo antigo, esquecido, profundo. Há orações que os próprios céus temem ouvir. Palavras que, uma vez proferidas, não podem ser desfeitas. Sentenças que colocam em movimento forças ocultas. São as orações proibidas. Desde os primórdios da criação, o ser humano buscou no divino respostas para sua dor. Porém, entre as súplicas que brotam do desespero, há aquelas que transgridem a delicada fronteira entre fé e confronto. Essas orações não estão nos inários, não são ensinadas nos púlpitos. Elas surgem quando a alma é despida de toda esperança e o coração se transforma em um campo de batalha. Nessas horas, o que se diz não é mais um pedido, é uma invocação, um chamado que ecoa como trovão diante do silêncio de Deus. Na Bíblia, poucos ousaram tocar esse limiar. Um deles foi Jó. Quando suas posses lhe foram tiradas, seus filhos mortos e seu corpo coberto por chagas, Jó não apenas clamou por misericórdia, ele exigiu resposta. Faze-me saber por que contendes comigo, disse ele. Jó 10:3. Seu clamor não era um louvor, era uma acusação. Jó questionava o Criador com palavras que muitos considerariam blasfêmia. No entanto, o céu não o fulminou. Deus permaneceu em silêncio por um tempo, observando. A oração de Jó era proibida não por sua impureza, mas por sua ousadia, porque ela expunha o incômodo da humanidade diante do silêncio divino. Outro exemplo oculto está em Jeremias. O profeta chorão, como é conhecido, chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que nasci. Jeremias 20:14. Suas palavras carregavam não apenas tristeza, mas revolta. Uma oração pesada, carregada de emoção crua, sem filtro, sem teologia. Era a dor em estado bruto, transformada em palavras. Os céus ouviram e responderam, não com destruição, mas com mais revelação. Jeremias recebeu visões ainda mais profundas sobre o futuro de Israel, sobre destruição, juízo e restauração. Sua oração proibida abriu portais para dimensões espirituais que poucos foram autorizados a vislumbrar. Mas nem toda oração proibida é proferida em angústia. Algumas surgem da fome de justiça ou de vingança. No livro de Apocalipse, há uma passagem sombria e quase ignorada pelos pregadores modernos. As almas debaixo do altar clamam a Deus dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. É uma oração por vingança. Não há misericórdia nessas palavras. É um clamor que exige juízo, fogo, justiça implacável. E o que faz Deus? Ele não as repreende. Ele manda dar vestes brancas àquelas almas e diz para aguardarem, porque mais sangue ainda será derramado. Essas orações vindas de mártires têm peso eterno. Elas mexem com o trono, elas fazem o céu estremecer. Essas palavras não são repetidas em cultos tradicionais. São evitadas, são temidas, porque revelam que há um lado sombrio na fé, um lado que não nega a dor, que não mascara a raiva, que não finge esperança quando tudo já morreu por dentro. Essa é a essência da oração proibida. Ela revela o que a alma realmente sente quando Deus parece estar ausente. Não é falta de fé, é fé em sua forma mais crua, é a fé que grita. Em todos os tempos, homens e mulheres ousaram atravessar essa linha invisível. Alguns se perderam nela, outros encontraram o coração de Deus. Porque às vezes o único caminho para o céu é aquele que passa pelo vale da sombra da morte, onde não se caminha com canções de adoração, mas com gemidos, lágrimas e palavras que desafiam os céus. O que poucos sabem é que essas orações não são apenas toleradas por Deus, elas são esperadas, elas são ouvidas, e muitas vezes são as únicas que conseguem romper o silêncio celestial. Mas o que acontece quando alguém profere uma oração proibida hoje? Quando alguém, em agonia,
Clama palavras que o mundo espiritual já não ouve há séculos. Que tipo de resposta isso invoca? O que desperta? Quem responde? Prepare-se, porque neste vídeo vamos explorar as orações que nunca deveriam ser feitas, mas que, quando são, mudam tudo. A realidade, o espírito e até mesmo a vontade divina. As orações proibidas são temidas não porque são malditas, mas porque são perigosamente verdadeiras. Elas não escondem a dor por trás de versos ensaiados, não disfarçam a revolta com frases suaves. Elas arrancam a alma da carne e a jogam diante de Deus como um sacrifício cru. São gritos sufocados que ninguém quer ouvir em público, mas que o trono eterno nunca ignora. Imagine agora um homem sozinho em seu quarto, após perder tudo: família, saúde, honra. Ele se ajoelha, mas não para agradecer, não para pedir cura. Ele apenas pergunta: onde estás, Senhor? Não há resposta. O silêncio é ensurdecedor. Então ele se levanta, encara o teto escuro e diz: se o Senhor é justo, então por que me destruiu? Este é o ponto sem volta. A oração que acusa, que confronta, que exige prestação de contas ao Criador. Este tipo de oração rompe protocolos. É ousadia espiritual. E no mundo invisível, ela ecoa como trovão. Na narrativa bíblica, encontramos um exemplo chocante desse tipo de oração no livro de Abacuque. O profeta não apenas lamenta, ele confronta Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Abacuque 1:2. Essa frase é uma afronta, um grito de desespero e incredulidade. Mas o céu não se fecha. Deus responde a Abacuque com uma revelação que mudaria o curso da história. O Senhor mostra ao profeta que ele está, sim, agindo, mas de um modo que ninguém poderia imaginar, usando os caldeus, um povo cruel, como instrumento de justiça. Ou seja, Deus confirma o clamor, mas revela uma resposta ainda mais perturbadora. Essas orações abrem portas para respostas que não buscamos. Verdades que talvez preferíssemos não saber, mas são respostas. E é isso que as torna tão perigosas e ao mesmo tempo tão sagradas. Porque quando o ser humano se despe da religiosidade e expõe sua alma ferida diante do Altíssimo, algo se move nos céus. Não por manipulação, mas por conexão profunda, crua, intensa. Outro exemplo está no próprio Jesus, no momento mais sombrio de sua vida. No Getsemane, diante da cruz iminente, ele ora com tanto desespero que seu suor se transforma em gotas de sangue. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Essa frase parece simples, mas esconde uma tensão cósmica. O filho está pedindo ao Pai para não cumprir a missão. Está clamando por livramento diante do plano divino. E por um momento, o céu permanece em silêncio. Não há anjos, não há voz, apenas a solidão. Essa oração, ainda que revestida de submissão ao final, contém um clamor que beira o limite da obediência. É a oração do abismo, a oração que sangra. Jesus foi ouvido, não como esperava, mas como precisava. Um anjo aparece depois, fortalecendo-o, não livrando-o. Essa é a resposta para muitas orações proibidas. Elas não alteram o plano divino, mas fortalecem o orante para atravessá-lo. Essa força que vem depois do grito é o que sustenta os que sobrevivem ao silêncio de Deus. E o que dizer das palavras de Davi nos Salmos? Um homem segundo o coração de Deus, mas que em muitos momentos escancarava sua alma em fúria. Desperta, Senhor, por que dormes? Salmo 44:23. Ou ainda, que os ímpios sejam envergonhados, calados na sepultura. Salmo 30:17. Davi orava com sede de justiça, às vezes com desejo de vingança. Suas palavras não eram sempre politicamente corretas, mas Deus as recebia, porque o coração exposto em verdade é mais valioso que 1000 palavras bonitas, ditas em falsidade. Hoje nas igrejas, poucos ousam ensinar esse tipo de oração. Temos medo da verdade. Preferimos orações moldadas, formatadas, esterilizadas. Esquecemos que o Deus da Bíblia é também o Deus do fogo, do deserto, da noite escura. Ele está lá quando o homem grita em dor, quando
quando amaldiçoa o dia em que nasceu, quando desafia o silêncio dos céus. E em muitas dessas ocasiões, ele responde. Se deseja saber a conclusão, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos.